Fala, torcedores! Vídeo aqui no canal de hoje, é o segundo vídeo aí da série de entrevistas, trazer um pouquinho mais de conceitos. Tô aqui novamente com Cauê, sociólogo, antropólogo, ex-jogador de vôlei e hate, já foi meu hate. E exatamente, a gente se conheceu com muito hate. Pelo ódio. Pelo ódio. E pelo ódio justo, né? Porque é isso, a grande história é que até a gravação daquele vídeo pedi desculpas, que nem eu falei no vídeo anterior. Que inclusive tem aqui no canal esse vídeo. Tem ainda, é. E aí eu falei, é absurdo, essa pessoa tá lá, só pediu desculpa, tá ganhando mais seguidor, tá sendo amado pelas pessoas e tá tudo bem. Então eu estou aqui também dando um pouco de voz pros haters, porque a gente tá há 400 anos nesse Brasil, né, gritando por tudo que a gente sofre em relação à raça, racismo, e só que a gente não tem escuta, né? Então, talvez a nossa relação tenha começado de forma interessante justamente por isso, porque eu tava gritando, como é necessário a gente fazer por diversas vezes, para ser ouvido aqui nesse país racista. E aí, por incrível que pareça, pra minha surpresa, o Arthur ouviu. Ele parou para ouvir todo o meu ódio, que fazia muito sentido. A gente também pode sentir raiva porque faz muito sentido. Nossa vida é muito dura, o racismo faz com que a gente... Enfim, se eu viver o tempo todo raivoso, faz muito sentido. E se eu não quiser falar com nenhum branco também, faz muito sentido, porque são as condições que temos hoje, né? Porque o racismo faz isso com a gente. Você acha que é importante ter chego dessa forma? Eu acho que é legítimo, né? Nada é comparável à dor que a gente sente no racismo. E como a gente vai expressar isso, e se você causou essa dor, faz sentido que a gente expresse isso com você, né? Então, ou com qualquer pessoa que na verdade se beneficia, né? Os grupos brancos se beneficiam, o grupo branco se beneficia com o racismo o tempo todo, né? Por meio de privilégios, enfim, de acessos, de oportunidades. Então, faz muito sentido que a gente expresse essa nossa dor da forma como a gente quiser. E uma das formas é a expressão da nossa raiva, nosso ódio, nosso hate, para essas pessoas que estão lá, cheias de privilégios e que em alguma medida, em algum momento, foram expressamente racistas, né? Lembrando que as pessoas brancas, elas estão num lugar de privilégio, e aí eu gosto de não separar a pessoa ou é racista ou antirracista, né? Ganha uma carteirinha antirracista ou tosta a carteirinha... minha carteirinha antirracista. E a pessoa anda lá, não, eu não sou antirracista. Nunca fez nada, em 2020 fez um curso, e aí, ganhou a carteirinha de antirracista. Não é assim que funciona, mas as pessoas também não são totalmente racistas, isso é comum, né? Isso faz parte do humano. Então a gente tem que entender que se você é um sujeito branco, construído na sociedade brasileira, né, no Brasil, você tem racismo em você, e isso é fato, e você, querendo ou não, você vai se privilegiar desse racismo, né? E se você for com um sujeito branco, eu sou o maior antirracista de todos, entendo o lugar de privilégio, entendo um monte de coisa, tem amigos... Na minha equipe tem. Mas se você for, por exemplo, mesmo que você haja contra o racismo o tempo todo, e você for numa entrevista de emprego, o recrutador vai escolher você. Você querendo ou não, você achando um absurdo ou não, você olhando o currículo da pessoa negra que está concorrendo com você e achando ela muito melhor, você vai gritar: recrutador, pelo amor de Deus, contrata ele é melhor que eu, e ele vai contratar você porque o racismo existe. Então, assim, independente se a pessoa é a maior antirracista do mundo, o racismo vai beneficiá-la, né? Então, isso tem que ficar claro. E então acho que passa muito por isso. E as pessoas também, o antirracismo é uma construção para a vida, né? Então a gente aprendeu e se construiu esse tempo todo com pessoas racistas. A gente, quando eu falo, são pessoas brancas, pessoas negras não são racistas, são vítimas do racismo. No máximo elas reproduzem o que a sociedade racista coloca. E aí a gente também está aprendendo, se desconstruindo, mas a gente sempre vai ser vítima. Então a ideia é que a pessoa branca, ela vai se desconstruindo ao longo do tempo, para que no fim da vida, no último dia de vida, ela seja 99% antirracista e 1% racista, né? Porque alguma coisa vai ficar. Inclusive é importante dizer isso para sempre manter essa ideia de constante evolução, buscar conhecimento, ação, entender que sempre tem algo a mais para aprender, para fazer e para melhorar.
né? Então, acho que isso tem uma relação, que é o que eu tinha falado no outro vídeo, grande com o esporte, né? Que você pode ganhar essa medalha olímpica, ganhar essa medalha de ouro no Mundial, e aí você tem que voltar e treinar, porque você tem que ter alguma coisa melhor, algo mais para aprender, para melhorar e para ter o nosso jeito melhor, né? Então... Porque as pessoas também vão treinando, linkando com o esporte. As pessoas vão treinando cada ano. Chegou um que o pódio tem 3 lugares. O campeão, os outros todos vão querer sempre se melhorar. Então acho que pro aprendizado também, para todos os conceitos da vida, a gente tem que estar sempre querendo buscar esse melhorar. A gente está falando aqui de esporte porque eu também tenho uma relação íntima com o esporte. Eu falei no outro vídeo que eu joguei vôlei. Desde os 10 anos até hoje eu ainda jogo, mas agora no veteranos. Mas é uma paixão minha grande. Quem me conhece sabe que eu amo jogar vôlei, amo jogar handball. E eu, inclusive, fiz educação física, né? Eu fiz educação física na USP, antes de fazer ciências sociais também na USP. Então, eu trabalho com esporte e amo trabalhar com esporte. Então, a gente também conversa bastante de como o esporte transformou minha vida em alguma medida, e como também o esporte é importante categoria de base, o esporte eles transformam e eles são um lugar de aprendizado, de melhora dos sujeitos, né? Então a gente está trabalhando e conversando bastante sobre isso, para também já usar esse lugar de privilégio, usar esse lugar de visibilidade do esporte que o Arthur tem, para inserir conceitos de outras áreas, né? Que também a gente coloca como separados, mas nem são tão separados. Né? É essa bolha, né? Tem esses nichos dentro do esporte, porque a gente... Você começou pequeno, eu comecei pequeno, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo dentro e muitas vezes a gente passa a maior parte do nosso dia lá dentro. Então a gente tem essa convivência, a gente cria essa intimidade, cria essa amizade, essa família de dentro do esporte, achando que é só aquilo lá, mas o esporte está inserido numa sociedade, né? Dentro do Brasil, numa sociedade racista, numa sociedade homofóbica, então o racismo estrutural, o racismo recreativo é reproduzido ali dentro. Totalmente. Não é? E você presenciou muito disso quando você Então, tem algumas histórias graves. Hoje eu dou risada, mas é porque a gente tem que trabalhar a dor de alguma forma e transformar isso de alguma forma. Tem histórias de racismo que estão guardadas e que eu não consigo nem falar sobre. E tenho histórias que eu consigo contar, enfim, que são mais leves, né? Mas são muitas histórias. E também porque tem uma parte disso, que é muito comum com as pessoas também, de que apesar da minha família sempre conversar sobre raça, racismo, não focar nisso, mas ter essa troca, porque, enfim, toda pessoa negra tem uma história racista, ou várias, na verdade, para contar, mas porque também a gente não tem ferramentas, né, dependendo da sua idade, de como é a sua formação, para lidar e para identificar, né? Então, por exemplo, se eu amanhã, sei lá, se eu não sou consciente, né, racialmente e, sei lá, mando, o elevador tá quebrado, vai naquele elevador para entrar na casa de um amigo, por exemplo, que é o elevador de serviço. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Daí no dia, você tava pensando em mil coisas, eu tô visitando meu amigo, de repente você fala, cara, aquele dia que me mandaram pro elevador de serviço é porque eu sou negro, tipo, é inconcebível eu ir no elevador. Isso porque é lei que não pode, né? Mas mesmo assim isso ainda acontece nos dias de hoje. Isso é uma coisa, enfim, leve e cotidiana, né? Quando eu tô andando na rua e as pessoas... Nossa, às vezes é meu amigo fala, nossa, mas, Cauê, que bom que é você. Eu vi um negão andando atrás de mim e fiquei com medo. Tipo, cara, você entende? As pessoas não falam isso sem pensar e não entendem o quão isso está enraizado, está baseado num pensamento racista e o quanto isso fere a mim e a minha comunidade. Né? E o quanto isso é uma fala racista. Daí você fala, então, isso é uma fala racista. Não, imagina. Meu amigo, porque sabe como é, né? Você tá andando na rua e, enfim... E aí a pessoa desconversa, ou fala, não, brincadeira, não, foi só uma coisinha. Sem entender, sem conseguir se colocar no lugar do outro, porque é impossível, mas sem também escutar, né? Esse é um ponto essencial. Se você não consegue se colocar no lugar do outro, isso é fato, e sentir a dor do outro, isso é fato, né? Não dá. Sim. Mas você tem que, no mínimo, escutar, né? Essa escuta é importante. Então, a gente tem praticado isso, né? Eu escuto muito mulheres negras, porque toda a minha base teórica, inclusive, é de mulheres negras, porque faz muito sentido, né? Eu preciso também aprender. Então, por mais que eu esteja falando de racismo, quando você fala, cara, a realidade de uma mulher negra, por exemplo, é muito diferente. Né? Então, voltando aí para o esporte, tem algumas histórias. O meio esportivo ele é ainda muito conservador. Muito conservador. É muito racista, machista, homofóbico. Mas você acha que está mudando? Eu acho que essa geração... Em relação à pauta racial, especialmente em 2020, a gente tem falado mais sobre isso. Acho que o esporte, aos poucos, está quebrando a bolha, né? A gente tem atletas importantes aí que sofreram casos de racismo, por exemplo, que traz o debate para o esporte.
A gente tem um histórico de pessoas que já vieram falando sobre isso, mas não tinham visibilidade, né? Esse 2020 resolveram escutar, na verdade, as pessoas que já falavam e até abrindo uma possibilidade para um posicionamento, né? Que isso é outro ponto. Em geral, as pessoas quando se posicionam, pessoas negras se posicionam em relação à raça, elas sofrem consequências, né? Isso também você está falando no esporte, está falando numa empresa. Então a gente tem atletas que ficaram calados a vida inteira. Sim. Porque não tiveram espaço para falar sobre isso. Além dos outros atletas que não tiveram esse letramento, que a gente fala, né? Letramento racial, essa consciência racial para falar sobre isso. O que também não é uma obrigação, né? Na verdade, sim, é uma obrigação para todo mundo, mas não tem que ter um peso extra para pessoas negras, né? Então, é isso. Você é um atleta, você vai treinar muitas horas por dia e tem que estudar, enfim, pensando em base, tem família, tem vida social, tem que cuidar do meio ambiente, tem muita coisa. E as pessoas negras também têm todas essas coisas, todas essas questões, e também tem que pensar em letramento racial. Então, assim, essas questões são para todos, né? Quando a gente está falando de LGBTQIA+, se letrar, são questões para todos. Quando a gente está falando do feminismo, é para todos, para homens e mulheres, principalmente para homens. Né? Eles precisam ler muito, precisam aprender, principalmente escutar muito para aprender e para se posicionar aos poucos, porque é esse lugar, né? Então é diferente se eu for, por exemplo, num clube, vou falar do meu caso, que é vôlei, né? Então, se eu estiver num clube que tem vôlei masculino e feminino, e se eu for lá e usar minha voz e falar, olha, gente, machismo, não dá pra continuar, vocês têm essa relação com as meninas, você está fazendo assédio, que é uma coisa que acontece no esporte, né, com as meninas que usam shorts pra treinar, óbvio, e aí os técnicos, pô, que ela vai dar trabalho, então assim, esse tipo de comentário, se você não se posicionar a partir do seu espaço, vai ser muito mais difícil para uma mulher se posicionar nesse caso que eu tô falando, né? E aí a gente pode fazer um paralelo com raça, é a mesma coisa, né? Nem sempre a pessoa preta é ela que tem que se posicionar, né? Ela às vezes não tem todo o lugar, todo o privilégio, toda a proteção para fazer esse posicionamento. Então, nesse sentido, é importante que atletas brancos, que nem a gente viu nos Estados Unidos na NBA, que não são só os caras pretos, né? Os atletas brancos se posicionam, as pessoas brancas foram nas manifestações de George Floyd, e se posicionam, né? Obviamente não é protagonizar a luta, é chegar e perguntar como eu posso me colocar, o que eu tenho que fazer, qual que é o meu papel, né? Perguntar isso, se posicionar de acordo com as demandas das pessoas pretas, mas é importante que se posicionem, né? A gente falou aí da NBA, e aí, só para fazer um gancho paralelo que as pessoas falam, porque tem uma ideia de que, porque no Brasil, e se o atleta se posicionasse, e se Pelé se posicionasse, se o Neymar se posicionasse. É importante que eles se posicionem, né? O Pelé, enfim, é de outro tempo, que era mais difícil ainda. É importante que as pessoas se posicionem. Entretanto, quando a gente cobra o Pelé, a gente tem que cobrar o Zico. Quando a gente cobra... Quem mais eu falei? Quando a gente cobra o Neymar, a gente tem que cobrar o Cristiano Ronaldo a se posicionar também contra o racismo, né? No mesmo peso, na mesma medida. Mas uma vez eu vi no Instagram mesmo, falando que o esporte é para ser um lugar democrático, né, dentro do esporte. A pessoa que vira, não é porque é isso, porque é aquilo. Eu entendo que tem as questões psicológicas, as questões financeiras, as questões sociais, né, que interferem diretamente no atleta, mas ali na hora do jogo quem vai virar, é quem vai fazer a cesta, é a bola no gol, independente se é negro, se é branco, se é gay, é a pessoa que foi lá. O esporte traz isso, né, pra gente, mas também entende essas questões que a gente precisa desconstruir também, que afeta diretamente no atleta, que é o que vai fazer o gol, que é o que vai fazer o ponto. Então é importante a gente trazer isso, não deixar normal essas piadinhas que acontecem, naturalizar dentro no ginásio, dentro de qualquer ambiente esportivo. E não usar o esporte como primeiro... o que você falou foi ótimo no começo, de que o esporte é um fenômeno social, portanto, também como a sociedade está estruturada a partir do racismo e do machismo, logo o esporte, que é um fenômeno social, também vai ter isso, né? Então, não é uma bolha separada, não dá pra gente separar. Então, isso foi um ponto importantíssimo de trazer. Essa competitividade interna, né? Não eu contra você, não, é só eu me superando, você vai querer superar, e isso só vai aumentar o nível do país dentro da modalidade. Foi assim que aconteceu na ginástica. Na ginástica a gente tinha um campeão olímpico, aí toda a equipe masculina falou assim, não é possível, vamos lá todo mundo treinar.
treinar. E aí foi todo mundo treinando, crescendo. Você falou disso, eu lembrei que eu sou um pouco anterior e sou do vôlei. Mas já que você gosta de vôlei, você sabe. Eu amo vôlei. Eu lembrei da Fernanda Venturini e da Fofão. E elas, assim, elas não são amigas, nunca foram amigas, mas elas falam dessa coisa, né? Então a Fernanda falava, cara, eu sempre tive que treinar muito, porque isso me fez ser melhor do mundo. Porque senão a Fofão, se eu vacilasse, se eu treinasse mal um dia, tinha uma pessoa que era a Fofão que já ia ser titular. E a Fofão falou, cara, eu sempre quis ser titular e tinha a Fernanda. Então, assim, eu tinha que treinar muito, e ela treinava muito, e a outra treinava muito. Então, as duas são... Só aumenta o nível do E aí, a gente Brasil. tem no Brasil as duas melhores levantadoras do mundo por conta disso. É até uma dúvida mesmo, eu sei como que era o ambiente, até porque elas são uma equipe, representam o Brasil, né, numa Olimpíada, esse relacionamento, mas uma entender, não, a outra tá lá, vai fazer a parte dela quando eu for acionada. Como que é pra vocês? É uma curiosidade minha, assim, tá lá assim, mas como equipe, né, no coletivo, porque ela tá lá, os 6 estão lá jogando, eu tô aqui, eu sei que eu treinei muito, tem esse ego. Essas coisas são bem trabalhadas, eu acho que passa por fases das carreiras, acho que sem dúvida. Em geral, assim, as pessoas às vezes têm um entendimento. Tem umas falas legais, sabe, da Paula Pequeno? Ela foi a melhor dos Jogos Olímpicos de 2008. E aí em 2012 ela começou como titular e ela foi pra reserva pro lugar da Fernanda Garay, que explodiu. E ela falou, cara, depois de sair de MVP, eu fui pro banco e a Garay nem tava em 2008, nem tinha surgido no Brasil ainda. Então, como ela teve que se trabalhar nisso, e daí é mais uma competência que o atleta tem que ter, né, de conseguir se trabalhar e entender que o sonho de ser campeão olímpico é maior do que o seu ego ou com a sua vontade individual, né? Exato. Então, é mais uma das coisas que o esporte ensina, né? A gente, quando tem um projeto maior... E não se criou, ela não criou essa rivalidade porque a Garay pegou, não. É equipe, é tudo. E elas foram campeãs olímpicas. Então isso é uma demonstração, assim, é normal você sentir, faz parte, né, do atleta, inclusive faz parte para ele querer ser titular e querer treinar. Então faz parte de você sentir, pô, não acredito, tô aqui na reserva, que é ruim. Esse sentimento é bom, né, porque te motiva e te propulsiona pra treinar. Você identifica o atleta que tem isso. Porque tem atleta que é apático, existe atleta que é assim, não, tá bom aqui. Não, se me chamar eu vou. Mas geralmente esses atletas, quando eles estão assim, não conseguem ir muito mais pra frente. Sim, né? sim. Porque exige, pra você chegar nesse ponto, exige de fato que você queira. Tinha alguma inquietude ali dentro, né? Muitos não se expressam isso, então também a gente tem que entender isso, que não expressar esse nervoso, essa vontade, faz parte, não quer dizer que a pessoa não sinta isso. Sim. Né? Até eles estão super calmos, super zen, mas dentro eles estão, quero, né? Então também é importante isso também, quando a gente pensa em coletivo, para construir uma equipe, né? É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, o bate-papo foi sobre o esporte, a gente conversou bastante. Obrigado, Cauê, pela presença. Obrigado, Arthur, pelo espaço. Quem quiser continuar aprendendo mais, que é uma coisa para a vida, me siga lá no Instagram, @formacal_antirracista. Lá eu posto sempre conteúdo antirracista para que todo mundo consiga desconstruir e agir. É isso aí, valeu. Valeu.